Venha consolar cada coração, Pai. Os que estão enfermos, aflitos. Esta vida que foi detectado o câncer, Pai. Quando essa palavra é pronunciada, as estruturas humanas tremem, Pai. Porque até hoje a medicina não alcançou nada que possa fazer, a não ser retardá-lo um pouco. Mas Tu és Deus. E se esta vida tem fé, que se nós orarmos, o Senhor pode ouvir, o Senhor irá ouvir. Câncer não significa nada diante do Senhor. Por isso nós rogamos por esta vida preciosa, como também por cada causa que foi colocada aqui diante do Senhor. Primeiramente, obrigado pelas bênçãos concedidas aos Teus filhos. Obrigado por conceder mais um ano de vida a alguns aqui. Pai, que o Seu nome seja louvado e engrandecido. E agora, por favor, por misericórdia, nós Te pedimos, através do poder que há no sangue de Cristo Jesus, e olhando para nós através daquela grande cortina de sangue, que cobre todo este mundo, nós oramos agora pedindo por misericórdia. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão oprimidos, redime aqueles que estão perdidos, Senhor, que tem os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Vai de encontro a cada um deles, Pai. Dai paz àquele coração que está desinquieto. Meu Deus, dá tranquilidade àquela vida que está ansiosa, afobada. Tende misericórdia. Colocamos tudo ante ao Senhor e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Também vamos ler o Teu livro sagrado, Pai. Fala aos nossos corações, ministra para nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esteja orando por nós também, igreja, final de semana que vem. É o dia de irmos mais uma vez a Santa Catarina, né? Se Deus permitir. Já passou-se 2 meses. E eu peço as orações dos irmãos pela viagem, como também por nossa estadia ali, né? Vocês prometem orar? Eu creio de todo o meu coração que Deus poderá ouvir as suas orações, né? Nós vamos ler na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 16. Apenas este verso para nós falarmos sobre esse tema, né? Jesus Nazareno, o Grande. Romanos, capítulo 12, verso 16. Esse é um versículo que desde que eu ali, eu grifei minha Bíblia, porque para mim ele significa muito. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Quem esteve aqui no culto sexta-feira, ou quem assistiu, vai lembrar, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Podem se assentar. Na sexta-feira nós dizíamos aqui que não só erramos quando cobiçamos uma mulher alheia, ou quem quer que seja, mas também erramos quando cobiçamos bens materiais. Quando temos ambição de coisas grandes, isso não provém de Deus. Então nunca ambicioneis coisas grandes, mas acomode-se com aquilo que Deus tem te dado. Agradeça a Ele pelas bênçãos que você já recebeu. E se Ele quiser dar mais, agradeça a Ele. Mas não vive ambicionando, porque isso não é coisa de cristão. Eu sei que isso se torna até estranho para essa era que nós estamos vivendo, porque aí fora eles ensinam o contrário. Mas a Bíblia nos ensina desta forma. Você crê nisso? Então, vamos segurar nisto. Existe um homem que foi chamado Alexandre o Grande. Foi nisso que eu fiquei pensando. E eu quero ler aqui um pouquinho sobre a sua história, depois já vamos sair disso aqui. Porque nós não estamos interessados em Alexandre o Grande. Estamos interessados em Jesus. Quem já estudou um pouquinho da história antiga, já ouviu falar de Alexandre da Macedônia, sempre chamado o Grande. Não é por acaso que Alexandre
entrou para a história com esse apelido. Afinal, depois de seu pai ter conquistado quase toda a Grécia em apenas 12 anos, ele conquistou o povo da Pérsia, do Império da Pérsia, da Síria e do Egito. Criou um dos maiores impérios de todos os tempos. Alexandre foi educado por ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Tendo aprendido com ele política, ética, ciências naturais, medicina, geografia, ele gostava mesmo era de luta e de artes de domesticar cavalos. Por isso, quando seu pai foi assassinado no ano 336 antes da nossa era, ele assumiu o trono e organizou a cavalaria e partiu para a Ásia. O resto da história é conhecido. Depois de todas as suas conquistas e ter fundado no Egito uma cidade que levou seu nome até hoje, Alexandria, Alexandre voltou para a Pérsia, onde morreu apenas com 33 anos na cidade da Babilônia. O nosso grande, ele não conquistou só a Pérsia. Eu estava pensando sobre isto. Como que a história destaca estes homens? Se você é leitor da mensagem, você vai ver que o profeta fala que, inclusive, Alexandre está incluído na visão de Daniel, onde foi mostrada aquela grande estátua. E ali mostra os 4 reinos, né? Os 4 impérios predominantes, que foi o babilônico, que foi a cabeça de ouro, depois os medos e os persas, né? Que foram o peito e os braços de prata, e depois o reino grego, com Alexandre, que foi as coxas, né? De bronze, e por último os pés, que foi o reino romano, misturado com barro e com ferro, que é misturado com religião e com política. Mas lá de cima do monte veio uma pedra cortada sem mão. Amém? A pedra que os edificadores rejeitaram, ela veio de lá para cá e derrubou, bateu nessa estátua, nos pés dela. Um homem, não importa quão forte ele seja, se você ferir os pés dele, ele está derrotado, porque é os pés que ele para em pé. E essa grande estátua, embora tendo cabeça de ouro, peito de bronze, tendo coxas de ferro, ou seja lá o que fosse que eles quisessem, ou que está ali na visão, que eu não me lembro, recordo muito bem agora, mas os pés dela eram frágeis, era misturado barro com ferro, e isso não se une. E aí a pedra bateu naqueles pés, derrubou aquela estátua, e foi grande a sua ruína, e ela virou pó. Mas daquela pedra levantou-se um monte que encheu toda a terra, e estabeleceu um reino que nunca terá fim. Daí vem Jesus o Nazareno, o grande. Como nós vemos aqui, ele aprendeu com Aristóteles, um grande filósofo. Jesus Cristo, ele disse, tudo que o Pai tem me dito, amém? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas eu recebi e aprendi do meu Pai. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, é tremendo, né? E Jesus não só conquistou o Egito, a Pérsia, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou a tumba, porque Alexandre morreu, seus restos mortais estão aí na terra. Mas o nosso Jesus, ele conquistou e ressuscitou dos mortos. Por isso que para mim ele é o grande. Entende? Ele é o grande. Agora, aqui entra o que nós vamos meditar agora. Agora, como foi que ele conquistou? Imagine você a proteção que tinha Alexandre o Grande. Como todos os imperadores, imagine você a proteção que ele tinha. As iguarias que ele tinha para comer. As regalias que ele tinha, enquanto que Jesus Nazareno, o grande, ele não era servido pelos seus súditos, ele servia. Entende? Para alimentar os seus súditos que acompanhava, ele tinha que multiplicar os pães, porque ele não tinha dinheiro suficiente para alimentá-los. Eles sentiam fome, foi até uma figueira e nem fruto encontrou para comer. Mas era possuidor dos céus e da terra. Enquanto que os homens tinham que beijar as mãos de Alexandre, como de todos os imperadores,
Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então foi desta forma que ele conquistou. E é desta forma que cada um de nós também vamos conquistar a porta de todos os nossos aborrecedores. A primeira lição é: não ambicioneis coisas grandes. Se você quer ser um cristão bem-sucedido, já começa por aí. Não ambicione cargos elevados. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, o profeta disse: o Espírito Santo veio para tirar de você esse desejo de ser o grande manda-chuva, mas fazer de você uma pessoa dócil, humilde, submisso. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos meditar aqui, e eu espero que eu consiga, antes que nós temos a ceia, né? Isto é maravilhoso. Qual é o ofício mais alto da igreja que nós temos aprendido? Está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Primeiramente, Deus deu apóstolos. O profeta disse que esse é o maior ofício que Deus deu para a igreja, é o apostolado. Hoje nós vemos, sem nenhuma crítica direta, hoje nós vemos pessoas sendo chamadas de apóstolo fulano de tal. Mas essa coisa está estranha, porque o apóstolo anda de jatinho particular, de um lado para o outro. Enquanto que os verdadeiros apóstolos, os fundadores da nossa fé, a qual a Bíblia diz, em Efésios no capítulo 2, no verso 20, que estamos edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E Paulo diz aqui em 1 Coríntios no capítulo 4, verso 9 a seguir: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Mas não é o maior dom, não é o maior ministério, mas foi isso que ele disse quando estava aqui. Dentre vocês vejam que entre a gente, entre os povos, os menores servem os maiores. Agora, entre vocês não vai ser assim. Quem dentre vós for o maior, vai ser serviçal dos demais. Aí eu pergunto: quem quer ser grande? Se alguém aqui se sente quer ser grande, ou se eu que desejo ser grande, para ser grande diante de Deus eu tenho que servir vocês, não ser servido. Às vezes eu fico constrangido até com o copo d'água que me trazem ali, porque alguma pessoa pode ser tentada a pensar: mas por que traz a água ali? Para mim não ter que estar levantando e ir lá beber, porque vai tirar a atenção de vocês. Não é porque nós somos superior a vocês. Compreenderam, meus queridos? Ou se eu levanto e fico circulando, eu vou tirar a atenção. O pastor só fica levantando e andando para lá e para cá, então eles colocam a água lá. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser tratados com pompas e que somos... Não, irmãos. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir. Entende? Ele diz assim: nós somos... Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Por que espetáculos? Porque quanto mais eles eram usados, mais provocava o inimigo. Mais surra de varas eles levavam, mais prisão eles levavam. Como Pedro, condenado à morte para ser morto no outro dia, não morreu porque o anjo foi lá e lhe soltou. Paulo foi levantado várias vezes, tido como morto, depois de ser apedrejado, e Deus poupou a sua vida. Quem quer ser grande? Ele diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa. Mas por quê? Porque o missionário, como no caso de Paulo e de outros, eles não tinham uma igreja para lhe pagar dízimo. Eles não paravam em uma igreja. Eles circulavam o mundo. Estão compreendendo? E quando alguma igreja, como a igreja aos Filipenses, enviava-lhe uma oferta, ele ficava agradecido. Farto estou depois que vós, me abençoastes. Entenderam, meus queridos? Mas quando as coisas dificultavam, ele mesmo trabalhava com as suas próprias mãos, fabricando tenda.
E por isso ele chegou a dizer que para esses que estão comigo, essas próprias mãos me serviram. Você encontra esse relato em Atos capítulo 20. Não, ele disse, de ninguém cobiceis a prata e o ouro. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aí, você pega um líder de uma igreja, como tem aí, que eu não vou citar nome, porque isso está na internet, estou no ar agora na internet, e hoje em dia as coisas estão meio complicadas. Ele chega a ensinar à sua igreja que você tem que se revoltar contra Deus, que você não pode aceitar a pobreza, que você não pode aceitar a necessidade. Você tem que se revoltar contra Deus, você tem que exigir de Deus. Vai ler a Bíblia, abençoado. Para de ficar lendo livros e fazendo doutorado disso e daquilo, e vai ler a Bíblia, e vai orar e buscar a revelação de Deus. Tem que se revoltar contra Deus, rapaz. Cristianismo é isso aqui. Não é a teoria da cabeça de fundador de igreja. Entenderam? As coisas de Deus trabalham dentro dessa forma. Vocês não sabem como eu sou grato por ter colocado o piso aqui na igreja, por ter dado uma ajeitada. É bonito, é bom. Mas com piso ou sem piso, com forro ou sem forro, com ventilador ou com ar-condicionado, ou nós suando as bicas aqui, se não ter o Espírito que Deus quer aqui dentro, que é humildade, reverência, Ele nem sequer se manifesta em nosso meio. Estão compreendendo? Ele não está atrás de lugar requintado, Ele não está atrás de pompas, Ele não está atrás de beleza, que os nossos olhos possam dizer que é beleza. Mas Ele está atrás daquilo que a sua palavra diz que tem que ter. Na mensagem de demonologia, espíritos sedutores, eu vou ler duas referências aqui, o 29 e o 30. Jacó colocou uma pedra certa vez e deitou a sua cabeça sobre ela, e ela continua sendo conhecida hoje como a pedra trono, ou a pedra de Escone. Mas os grandes homens da terra continuam a vedar aquela pedra ao redor, quando o rei é para ser celebrado, em cima desta pedra, simplesmente uma pedra velha e comum deitada no campo. Betel era simplesmente uma coluna de pedra, uma sobre a outra, e ela se tornou a casa de Deus, um lugar de morada. Jacó disse, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Somente uma coluna de pedras deitada uma sobre as outras. Mas por que esta é a casa de Deus? Porque ali ele se encontrou com Deus. Ali Deus se revelou a ele. Ali ele viu os anjos subindo e descendo com uma escada que ligava a terra e o céu. E o que a Bíblia diz para nós hoje no Novo Testamento? Que quando nós nos reunimos aqui reverentes, em um só acordo, em um só pensamento, em uma só doutrina, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não vemos, mas você pode ter certeza que os anjos sobem e descem a todo tempo, levando orações, trazendo bênçãos. Eles estão aqui como estão. Aí pode se chamar a casa de Deus. Aí pode se chamar uma igreja. Mas igreja não quer dizer essas quatro paredes, uma torre bonita lá na frente, um letreiro de não sei de que cor, iluminado, luzinhas piscando dentro da igreja, tudo iluminado, que parece mais uma... Me desculpa, eu falo com amor, não falo zombando, mas parece uma boate do que um templo. Deus não está atrás destas coisas. Deus não está atrás de pompas. Acomodai as coisas pequenas, as coisas humildes, porque Deus se esconde, mora e se revela na simplicidade. Isso não toma grandes coisas elaboradas, isso toma a simplicidade, a fé para crer. Isto é o que toma, isso é o que faz isto. Então Jesus Nazareno, o grande, ele se tornou grande como ele se tornou, porque ele veio aqui para vencer este mundo. E a maneira de você vencer este mundo é fugir da aparência dele.
Porque este mundo veio para seduzir o homem, seduzir a cada um de nós por causa do esplendor que ele aparenta. Mas isso, como já meditamos aqui em outra ocasião, isso é uma miragem. Isso não é uma realidade. É como disse, Alexandre conquistou, Nabucodonosor conquistou, os medos persas conquistaram, os romanos conquistaram. Mas onde estão seus impérios hoje? A Babilônia se tornou uma ruína. Você pode ir lá no Iraque, hoje os turistas vão lá e os guias levam você para ver um monte de pedra, como Deus disse que viraria. O lugar que governou o mundo inteiro, hoje se tornou ruínas de pedra, porque o Todo-Poderoso decretou. Todos esses reinos vieram à ruína. Mas por quê? Porque antes de vir o abatimento sobre o homem, vem a soberba. Por isso, meus irmãos, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que o seu tempo vos exalte. E sem contar que isso é questão do tempo. Nós estamos em um sistema falido, porque nós estamos limitados ao tempo. Você teve um tempo para nascer, como também você tem aí um timbre de validade. Você teve um tempo para nascer e você também tem um tempo para morrer. Não importa quão grande você seja, a sua época vai passar. A época de Pelé passou, a época de Garrincha passou. Estão me seguindo? Ademir da Guia passou. Os antigos lembram disto. Todos os grandes jogadores do passado, Zico passou. Muitos outros aí passaram. Neymar já está passando. Cristiano Ronaldo daqui a uns dias já passou. Messi já está ficando esquecido. Todos, Maradona se foi. Todos vão ficando, vão sumindo, vão desaparecendo nessa dimensão chamada tempo. Mas Jesus Cristo Nazareno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você sabe por quê? Porque Ele não se empolgou quando Ele veio aqui. E nós também fomos enviados para cá, para não nos empolgar com isso aqui, mas para nós nos empolgar com as coisas de Deus, valorizar as coisas de Deus. Não se deixe ser levado, porque isso aqui é uma miragem. E se você quiser vencer o mundo, apegue-se às coisas simples, às coisas humildes, porque você vai encontrar Deus com facilidade. Não busque Deus em coisas grandes, porque Ele não está aí. A grandeza dEle é se manifestar na simplicidade. Amém, meus queridos? Deus não está atrás dessas coisas. Se você for ver na sua Bíblia, quando você chegar em casa, ver os Coríntios capítulo 2, ele disse: eu quando fui ter convosco, irmãos, eu não vim com palavras sublimes de sabedoria humana. Porque hoje nós podemos, como pregador, aprender a oratória, aprender a colocar começo, meio e fim nas pregações. Irmãos, começo, meio e fim, isso está bom para uma oratória. E tem muitos que falam assim: a pregação foi boa, mas ela não teve assim uma definição. O que é que você quer? Você quer que Deus fale ao seu coração, ou você quer ver uma pregação montada de seminário? Para mim não me importa se o pregador começou com um tal assunto e terminou com outro. O que eu quero saber é: Deus falou ou não falou comigo? Entende? Mas as pessoas se preocupam com isso hoje. Não importa quanto ensinamento você possui, você pode repercutir aquilo em você. Deus não está em grandes palavras. Deus está em um coração honesto. Você pode cantar ou falar com palavras pomposas, como eu não sei o que. Aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode ficar aí de pé e praticar como repetir o seu sermão e dizer essas coisas. Aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode saber o dicionário, até mesmo dormir com um, e isto continuaria a não te trazer para perto de Deus. Um humilde coração submisso, em simplicidade, é o que te traz para Deus. Isto é a verdade, amém. Um coração humilde, Deus ama.
Agora, não importa se você não sabe o seu ABC, isso não faz diferença alguma, somente um coração humilde, Deus habita em um coração humilde, não em educação, não em escolas, não em teologia, seminários, em nenhuma dessas outras diferentes lugares, nem em palavras pomposas, os lugares de classe ou lugares de classe. Deus habita no coração humano, e o mais baixo que se pode se quebrar, e mais simples você pode se tornar, o maior no ponto de vista de Deus. Quanto mais você deixar se quebrar e se diminuir, mais grande você será diante de Deus. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, né? Como nós meditamos no rádio hoje. Até o demônio trabalha para Deus, dentro de certos aspectos. Imagina um homem como Paulo, um demônio ter que trazer ele nas rédeas. E aquilo era duro para ele, irmãos. Coisa dura é você ver pregando sobre uma coisa que você sabe que você não tem domínio sobre aquilo. Aquilo te quebra no meio. Imagina que Paulo, quando talvez escutando Pedro pregar, Tiago pregar e outros pregar, dizendo, vocês têm que ter fé para a cura, irmãos. Porque Jesus Cristo morreu para que você fosse curado. E Paulo lá quase cego. E ele orando a Deus, e Deus disse, pode parar que eu não quero nem te ouvir. A minha graça te basta. Estou nem aí com a sua cegueira, Paulo. Isso aí é para você abaixar, desculpa a expressão, abaixar sua bola um pouco e reconhecer se você tem alguma coisa, foi eu que te dei. A hora que você... Aí eu retiro ele novamente. Retirava e Paulo ficava bom de novo. Quando Paulo começava a se achar, o demônio voltava. Entenderam, meus queridos? Por quê? Porque não tem como um grande usar outro grande. Só há um grande em nosso meio. É por isso que Deus usa as coisas humildes, as coisas pequenas. Porque aí Ele pode se mostrar grande. Agora, os jactanciosos, os exibidos, estão entendendo? Como é que Deus poderá operar através de uma pessoa assim? Não tem como. Amém? 1 em 1 milhão, onde os que estiveram no paraíso tiveram o privilégio de escutar isso aqui. E no finalzinho eu li para eles. Olha o que o profeta de Deus diz. Isso é maravilhoso. Não temos nenhum grande gênio no nosso meio. Você crê nisso de todo o seu coração? Não temos. Eu fico, irmãos, preocupado. Como que hoje em dia as pessoas se preocupam em se destacar? Como que as pessoas se preocupam em ser vistos? Quando, na verdade, Jesus Cristo tinha que ser conhecido. As pessoas tinham que olhar em nós e ver assim, parar e analisar e dizer, isso aí tem que ser Deus. Tem que ser Deus porque o homem é fraco demais. O homem não tem condição. Aí Deus diz, não, mas é por isso que sou eu mesmo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Paulo ficava quase cego. Mas nós queremos ver um super-homem, que nós possamos se gabar. O meu pastor, ele é formado nisso, formado naquilo, o meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo. Não. Você devia falar, irmãos, o meu pastor é um homem como todos os homens. Mas quem usa ele, usa, mas usa com força. Oh, glória a Deus! Aí haveria curas, milagres, salvação e tudo mais. Mas quando nós tiramos a glória de Deus, estão entendendo?
Quando você vê uma pregação daquela que você fala, não, essa para mim foi a maior, nunca esqueça disto, foi Jesus quem falou com você. Quando você vê Deus usar um dom para cantar, como alguns nós temos aqui, que você sente mesmo algo borbulhar dentro de você, você sente Deus, você ouve Deus falando com você, não fique pensando, eu queria ser igual a irmã fulano, o irmão fulano, não. Louvado seja Deus por esse dom. Louvado seja Deus por usar a nossa irmã, por usar o nosso irmão. Cristo conhecido em nosso meio. Louvado é o nome de Jesus. Não temos nenhum grande gênio no nosso meio. Senhor, somos pessoas simples, com uma simples oração. Entende? É como aquele evangelista americano que era da época do Mombrano, só que o Mombrano já era um homem de 55 anos e ele era um jovem de 20 e poucos anos. Ele morreu não faz muito tempo. Ele esteve aqui no Brasil e ele deu um testemunho. Eu esqueço o nome dele agora. Inclusive foi ele que pregou no funeral do irmão Brana. Ele disse que poucas vezes ele conseguiu ver Deus em um homem. Mas ele disse que ele estava chegando para o sistema pentecostal e ele foi numa das campanhas. Não vou exaltar o William Brana não, vou falar de Deus. E ele disse que o comentário estava seguindo para todos os lados, que Deus estava usando de uma maneira sobrenatural, um evangelista e tal, e ele foi participar da reunião, disse que ele estava em cima na galeria, como os irmãos estão ali, era uma galeria, um auditório grande. E ele disse que chegou uma menininha, e segundo o que deu a entender, a menina acho que era surda e muda, algo assim. E a menininha chegou, e ele disse, vocês ficam reverentes, me ajudem em oração. A menina é surda e muda. Se eu estiver confundindo, vocês me perdoem. Mas só para relatar o fato. O importante é o conteúdo do fato, não é os detalhes, nesse aspecto. E ele disse que como um pentecostal, disse que ele engatou uma marcha lá e se preparou para fazer um piseiro. Aquele tal do sistema, sai, sai, sai! E ele disse que não ouviu nada disso. Falou, vocês me ajudem em oração, e ele ficou esperando a iniciativa do irmão Brana. Diz que o irmão Brana só pegou a menininha, trouxe mais para perto dele, abraçou ela, o ombrinho dela, trouxe, encostou no seu corpo e disse, bem baixinho, como se fosse um pai conversando com a sua filha. Senhor, tenha misericórdia dessa inocente vida. Espírito, eu te ordeno, saia desta irmãzinha. Aí a menina começou a gritar que estava ouvindo no auditório. Ele disse, eu pude ver Deus cara a cara. Dentro de umas palavras simples. Pastor, eu não sei orar. Mas que jeito você queria orar? Qual é o tipo de palavra que você queria falar, que você acha que se você falar, Deus vai te entender? A oração, meu querido, é sinceridade da alma. É abrir o livro e dizer, Senhor, eu estou aqui e eu preciso disso, o Senhor conhece a minha necessidade, e eu sei que nada é impossível para o Senhor, tenha misericórdia de mim, acabou. Encerrou o assunto. Mas nós ficamos escolhendo palavras, e diz, pastor, mas eu vou no culto de oração, mas eu não tenho oração. Eu não tenho palavras para orar. E como é que quando você senta com um amigo, você conversa o dia inteiro, que chega e fica rouco? Ele é o melhor amigo que você tem. Se você deseja ir para o culto de oração, afasta a cadeira, se ajoelha, debruça na cadeira, encara ele de frente a frente, como se você estivesse diante dele e fala, nós vamos ter uma conversa aqui, mas é confidencial entre eu e o senhor. Pode ser? Ele diz, pode ser, filho. Olha, eu tenho andado e as coisas têm ruído assim, e eu ando numa raiva, Senhor, que eu vou falar para você. Né? Como eu conversando com uma pessoa hoje, ele disse, olha, uma abençoada aí entrou no meu caminho, olha, se eu não fosse evangélico, isso eu pensei, meu Deus, ajuda minha irmã. Então, você tem o profeta disse, uma audiência com ele. Isso é oração. Se você não tomar cuidado, todo mundo já está levantando para dizer amém, para ir embora, você ainda está ali orando. Mas por quê? Você está num diálogo com ele. Palavras simples de uma pessoa simples para outra pessoa simples. A Bíblia diz que as pessoas simples e comuns ouviam ele de bom grado. Você sabe por quê?
Porque a sabedoria estava escondida ali. Por que você acha que ele, em vez de usar palavras, você acha que ele não sabia o álgebra, ele não saberia? Irmãos, ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele poderia falar a palavra ali que até os filósofos, como Aristóteles, se existisse naquela época, e outras, ia ficar assim, hã? Ele poderia ser um doutor em letras, ter PhD nisso e naquilo. Mas por que você acha que em vez disso ele usava? O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear a semente. O reino de Deus é semelhante a um pai de família que tinha 2 filhos. E um chegou e disse, dá-me herança que me cabe. Por que ele só usava estas coisas? O reino de Deus é como um senhor que tinha uma grande vinha e arrendou para os vinhateiros. Você já parou para pensar por que ele usava aquilo? Uma das teorias, que é válida até, diz assim, não, é porque as pessoas simples entendiam ele. Não só isso. Não só isso. Em Romanos, no capítulo 1, diz que tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade se vê e se entende pelas coisas que estão criadas. Por que você acha que no Velho Testamento ele pediu que não comesse o porco, ele pediu que não comesse o cachorro, ele pediu, não foi tudo ele que criou? Por que esses eram imundos, o outro não era imundo? Porque todos eles ele fez com uma simbologia. Por isso que em Atos capítulo 10 ele desceu aquele lençol atado pelas 4 pontas, aquele vaso, e ali mostrou todas as raças de animais quadrúpedes, vários animais, e disse para Pedro, mata e come. E Pedro disse, nunca subiu a minha boca coisa comum e imunda. Ele disse, opa, peraí, não chama tu comum e imundo aquilo que eu santifiquei. Você sabe quem representava o cachorro? Quem representava o porco? Quem representava a lebre? Quem representava esses animais imundos? Eu e você. Quando ele disse para aquela mulher, não é lícito tirar o pão da mesa dos seus senhores e dar aos cachorrinhos, você acha que ele estava xingando ela? Não, é o que o gentil representava. Estão entendendo? Mas quando Cristo morreu no Calvário, já não tinha mais ninguém imundo, não tinha, cachorro não é mais imundo, porco não é mais imundo, ninguém mais é imundo. E nem os seres humanos, nem a representação e nem os representados são imundos mais. Porque o sangue de Jesus Cristo pode purificar as nossas almas, seja gregos, judeus, seja quem for. Os judeus já tinham a representação, já era por preeminência. Mas, disse Paulo, agora não tem mais essa questão. Estão compreendendo, meus queridos? E ele usava essas coisas porque aí está a sabedoria de Deus. Você quer ver Deus? Olha para a natureza. Olha para a natureza e você verá Deus. Como aquela menininha que calou o séptico, que todo dia enchia as suas paciências quando ela vinha da igreja. E o senhor lá carpinando e falou assim, não é que você vem, minha filha? Eu fui na escola dominical fazer o quê? Olha, eu fui lá na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, disse que Deus não existe. Prova para mim que Deus existe. Você já viu Deus? Quando foi um dia, ela cortou uma folhinha de capim e mostrou para ele e disse, como será que essa flor de capim vive? Aí ele parou e ele pensou, que argumento ele poderia ter? Estão compreendendo? Os homens fabricam, irmãos, os homens fabricam chips, eles fabricam, olha, você veja a era que nós estamos vivendo. O primeiro computador que está lá em Tóquio era o tamanho de um templo desse aqui. Precisava de funcionários ficar com a carriola trazendo cada velona desse tamanho assim para tocar nele, para ele poder manter. Esse foi o primeiro computador. E hoje onde é que estão os computadores? Você vê a memória de um celular. Você veja aonde que o homem está chegando e contudo ele não pode construir a vida. Estão entendendo? Ele pode manipular sistemas e conhecer ciência, mas a vida ninguém pode, porque Ele é a ressurreição e a vida. Não temos nenhum grande gênio no nosso meio, Senhor, somos pessoas simples com uma simples oração, mas estamos nesta manhã em busca da ovelha do Pai. É isso que Deus espera de mim e de você, meus irmãos. Quando Ele comissionou os seus apóstolos, Pedro e João não sabiam nem ler nem escrever.
Mas ele disse, naquele dia não sois vós quem falará. Mas quem vai falar então, Senhor? O Espírito do Pai falará nas vossas bocas. É isso que Deus quer, porque a grandeza fica para Ele. Os próprios fariseus ficaram maravilhados sabendo que Pedro e João não conheciam letras, mas tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Mas estamos nesta manhã em busca da ovelha do Pai, aquela mulher que tem andado pelas ruas miseravelmente, fumando cigarro, tentando encontrar paz através do cigarro, aquele homem com cheiro de bebida e que tem tentado se restabelecer, porém o inimigo segura fortemente, aquele rapaz ou moça que tem tentado fazer o que é certo, que simplesmente não pode encontrar forças para romper com o que é errado. Nós chegamos no nome de Jesus Cristo para conclamar aquela ovelha nesta manhã. Nós desafiamos o inimigo porque é uma coisa simples, uma funda. Amém, meus queridos? Não é grande coisa. Se você quer ganhar alma, se você quer trabalhar para Deus, você não tem que ficar recebendo uma aula de explicar para ele o que significa isso. Irmãos, vamos parar com isso. Compreenderam? Nós nos preocupamos demais com quem já está alojado dentro da igreja, que está enjoado de ouvir Bíblia. Vamos falar com estas pessoas. Hoje ficou vergonhoso essa briga, essa carnalidade, tirando um membro de um tabernáculo para enfiar em outro. Com fofocas, com difamações, com ismiozinhos de coisa e daquilo, porque nós temos a revelação de... Tem que revelação de nada. Simplesmente são lideranças humanas, é um querendo ser maior do que o outro, um querendo um tabernáculo maior do que o outro, um querendo igreja maior do que o outro. Mas vamos atrás dessas mulheres que estão aí perdidas na rua, vamos atrás desse homem que está cheirando cigarro, cheirando álcool, aquela pessoa que está desesperada. Chega numa pessoa que está lá triste, abatida, você chega nele, você sabia que tem problema para tem resolução para o seu problema? Ah, não sei não, viu, porque eu estou desiludido. E falou assim, olha, eu sei um que pode resolver o teu problema. Ah, é? Sei. Quem? Jesus. Ah, isso aí eu sei. Não, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Se fosse hoje de manhã, você diria assim, não, hoje, a partir das 18 horas, ele vai estar lá na Vicente Caetano Araújo, 165. Como assim? Ele vai estar lá. Certeza, ele vai estar lá. Mas por que ele vai estar lá? Porque na sua palavra, Mateus 18:20, ele diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele lhe estaria. Então ele vai estar lá. E deixa eu mostrar para você, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando ele esteve aqui, tem uma mulher que ia ser apedrejada porque ela foi apanhada no próprio ato de adultério. Você sabe o que aconteceu com ela? Não, ele absolveu ela. Ele disse... Ninguém pôde condenar ela, porque ele chamou eles também, que não tivesse pecado, então resolveu o problema. Aquela mulher que você encontra na esquina, que está vendendo o corpo para ganhar dinheiro, é a única coisa que ela sabe na vida, chega lá e fala para ela, diz, se você quer sair dessa vida aí, há um que pode tirar desse lugar. E não vai te cobrar nada. Aquele rapaz transtornado que anda aí, não é? Com as calças caindo e achando que é o dono do mundo, fumando um baseado e não sei o quê, e tem, com essas musiquinhas, com um radinho debaixo do braço, você fala, colega, você sabia que tem coisa melhor do que isso aí? Ah, mano, vai te catar. Ele disse, não, meu querido, para aí, não estou querendo confusão. O que você quer então? Eu quero te falar um instantezinho de um senhor que eu conheci. E desde que eu conheci ele, eu também era igual a você, não tem nada a falar de você não. Quem? Jesus Nazareno o Grande. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, esse batistério não ia parar fechado. Sempre ia ter almas para ser batizada. Mas você sabe o que acontece? Nós estamos preocupados em teologia para chegar e discutir com essas pessoas. Mostrar para eles que ele está errado no batismo dele, e que ele está errado, que a igreja dele é errada, que é isso e aquilo. Irmãos, para comigo e analisa, por favor. Quantos mil habitantes Prudente tem? Segundo o censo, em torno de 270 mil habitantes. Mas já tem uns 10 anos que esse censo já foi criado, não sei quantas vilas em volta e encheu, e esse censo continua dizendo que é 270 mil. Não dá para entender um negócio desse. Mas vamos dizer que tem 270 mil habitantes. Eu não sei se você quer, mas se você quisesse, você poderia começar por aqui. Vai nas Assembleias de Deus,
vai na congregação cristã, vai na matriz, vai em todas as igrejas do bairro e você faz uma coletiva para ver, por exemplo, desses 270 mil, se tem pelo menos 10 mil pessoas nas igrejas. Vamos exagerar que tenha 20 mil pessoas dentro das igrejas, que eu duvido. Se tem 20 mil pessoas dentro das igrejas, porque as maiores igrejas daqui têm 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros. Quando vem todo mundo da região, pode ser que tenha 5, 6 mil membros, mas por domingo é coisa... Mas uma pergunta eu faço. Vamos exagerar que tenha 30 mil pessoas, vamos dar mais uma chance, vou pôr mais 10 mil. São 270 mil. Onde é que estão esses outros 240 mil pessoas? Onde é que estão eles? Quando você vai embora, você vê eles estão lá comendo espetinho, tomando cerveja, escutando som. Outros estão dentro de casa, lá sendo apacentados pela televisão, por um entretenimento, por o que alguém estão fazendo e dando ibope. E depois você é besta por vir na igreja, colocar sua oferta na salva, por você pagar o seu dízimo, e eles estão sustentando a Brahma, eles estão sustentando, né, a Kaiser, eles estão, porque a partir do momento que liga a televisão e vai ver qualquer coisa, ou na internet, até um vídeo que você vai baixar, primeiro tem lá o anúncio. Você pensa que aquilo é de graça? Você pensa que aquele vídeo é de graça? Não é de graça. Aquele minutinho de anúncio que tem ali, estão pagando para colocar aquele anúncio. Ou você acha que vocês vão fazer todo esse trabalho de graça na internet? Não. Por isso que se você tiver, a partir de não sei quantos mil visualizações, você começa a ganhar do YouTube. Por que você está ganhando? Porque ele já está ganhando. Ele está te passando uma migalha em vista do que ele está ganhando. Mas as pessoas pensam que é de graça. Então, não, isso aqui é de graça. De graça nada, o seu tempo está custando dinheiro. Estão compreendendo? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão 240 mil pessoas? Estão por aí. Aí você sabe o que nós fazemos? Se alguém vem aqui e começa um novo trabalho aqui na Imprudente, um novo tabernáculo, e começa a ganhar estas almas, aí nós vamos encostar lá, de vez em quando chega um irmãozinho lá, diz que vai fazer uma visitinha para você, para falar mal aqui da igreja, para falar mal de mim, para falar mal do diácono, para falar mal disso, porque eu sei que lá tem isso, que eu sei que aqui lá tem isso. Vamos tomar vergonha nas suas caras. Eu não estou nervoso não, eu estou trazendo uma realidade para você entender. Estão compreendendo, meus queridos? Vamos falar de Jesus, o Nazareno, o grande, que pode pegar estas vidas e tirá-las de onde eles estão. Vamos ter amor por estas almas. Quando Jesus veio, o que ele fazia? Ele comia com os pecadores, com os publicanos. Ele estava numa festa lá, a mulher pecadora veio e beijou seus pés. Por que aquela mulher teve coragem de ir lá beijar os seus pés, irmãos? Porque quando ela olhou para ela não se sentiu ameaçada. Você sabia que quando as pessoas no mundo são pessoas pecadoras, ele olha para você, ele se sente ameaçado? Porque você não carrega uma postura, um semblante de amor, de misericórdia, você carrega um semblante, uma postura do santo intocável. Daquela pessoa que se for alguém abrir a boca com você, você tem a resposta na ponta da língua. Você mede as pessoas de baixo e cima, como se você já estivesse no céu e ele estivesse fritando no inferno. Não, meu querido. Lembra-se, Jesus quando esteve aqui, quando ele saía mesmo para descansar, como nós vimos aqui outro dia, e ele via aquelas multidões de pessoas, ali tinha camarada vivendo com a mulher do outro, ali tinha camarada que comprou e não pagou, ali tinha tanta gente, ele não ficava lançando o pecado de ninguém na cara de ninguém. Vocês estão entendendo? Mas aqueles que vinham até ele, entenderam? Quando o profeta estava na fila de oração, ele disse que muitas vezes, quando a pessoa vinha, Deus revelava o que estava oculto na vida das pessoas, pecados horríveis, e Deus dizia, não diga nada. Em outras palavras, eu não estou aqui para tratar, eu estou aqui para que você ore e eles sejam curados. Se eles se arrependeram, eu sou capaz de perdoar eles e fazer obra na vida deles. Vocês estão compreendendo, meus queridos? Mas nós não, nós queremos examinar a vida das pessoas, nós queremos resolver o problema das pessoas, quando os nossos nós não estamos resolvendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmãos. Ele é o grande em nosso meio, Ele é o santo em nosso meio. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos pessoas simples. Mas o profeta diz, uma oração. Mas viemos para trazê-los de volta ao aprisco do Pai. Oh, louvado seja Deus. Para que possamos dar conta destas coisas que foram entregues em nossas mãos.
Irmãos, como vimos aqui, eu creio que foi na sexta-feira, Deus não te colocou aqui para você ser o bonitão, você vinha apenas na igreja, se assentar, ouvir a palavra de Deus e ir embora e você não tem coragem de abrir a boca para dizer... Não, meu querido, Deus te colocou como sal nessa terra. Que você vive uma vida à altura, mas no espírito manso, dócil e agradável. Para que as pessoas não se sentem ameaçadas, como eu estou dizendo. Aquela mulher não se sentiu ameaçada de chegar e abraçar os seus pés. Imagina, irmãos. Imagina uma mulher pecadora chegar no meio de uma festa, tem um homem lá sentado, como aquela mesa que eles tinham na antiguidade, né? Aquela mesa que as pessoas ficavam quase que deitadas para comer, você vê nas fotos às vezes. E ele lá, e essa mulher chega, abraça os seus pés e começa a beijar, enxugar os pés dele, molhar os pés dele com lágrima e enxugar com o cabelo. Que cena horrível para um fariseu olhar. Mas ela não se sentiu ameaçada. Para ela estava no lugar mais seguro que existia na terra. E ele tinha compaixão no seu olhar. Ele tinha misericórdia no seu semblante. Não é que nem eu que sento aqui, às vezes minha cara dá até medo de você olhar para mim. Eu preciso que Deus mude esse meu semblante também. Estão compreendendo? A pessoa que fala, pastor, eu preciso falar ao senhor, mas eu me sinto assim porque o senhor é muito sério, o senhor é... Irmãos, ser sério é uma coisa. Transmitir amor e misericórdia é outra coisa. Que Deus nos ajude. Vamos nos pôr de pé. Eu espero que Jesus Nazareno Grande nos abençoe nesta noite. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia deste povo, tenha misericórdia de cada um de nós. Tu és o grande, Pai. Nós temos que sair e convidar essas pessoas para ver o Senhor. Vamos lá que Jesus vai tratar com você. Se você pode crer que Ele está lá, preste atenção. Nos hinos que serão cantados, na pregação que será feita. Ele está escondido em algum lugar. Cabe a você, através da fé, achar Ele. E você pode ter certeza, o que você foi buscar, se é uma coisa correta, você vai levar. Porque ninguém chegou até Ele até hoje e voltou de mãos vazias. O cego disse, Senhor, eu quero ver, disse, vê, a tua fé te salvou. Mas vai com fé. Os leprosos voltaram limpos. Todos que chegaram até Ele, nenhum deles foram desapontados. Se achega a Ele com fé e disse, olha, me disseram que o Senhor estaria aqui nesta noite. Onde o Senhor está? Deixa eu te ver, deixa eu te sentir. Deixa eu te ouvir. Pai, eu tenho certeza que muitos aqui nesta noite sentiu o Senhor, ouviu o Senhor. Agora é claro que alguns também não conseguiram, Pai. Porque às vezes nós viemos com o corpo, mas a cabeça não está aqui. Nosso coração às vezes não está aqui. Apenas viemos como um entretenimento, algo que nós já acostumamos a vir aqui. Mas não damos conta que quando entramos daquela porta para dentro, nós estamos em Tua presença. Estamos diante de Ti. Meu Deus, ajude-nos. Tende misericórdia de nós. Deixe que o mundo conheça Jesus Cristo Nazareno, o grande. Esse é o grande. E a grandeza do Senhor estava na vida singela, humilde, que o Senhor viveu. Deixa-nos seguir essas pegadas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Eu espero que isso tenha ajudado a você, a sua vida, né? Glória a Deus. Vamos dar lugar a